ser o critério de cartões vermelhos que desempata a favor do São Paulo, mas podia também ser o critério de pênaltis marcados, né? O São Paulo tem 16 no ano contra, né? Eu só estou falando de pênaltis porque depois do jogo do Ramon Abate Abel, o São Paulo teve 6 pênaltis marcados contra, todos duvidosos. Mas tudo bem, nos critérios, porque na verdade isso, se a gente pegar esse ponto da arbitragem, ele explica a mobilização de um e a mobilização de outro. O São Paulo está largado, o São Paulo São Paulo é o café com leite da temporada. A direção do São Paulo largou o São Paulo. Então fazer coisas contra o São Paulo, nem em casa o São Paulo joga, né? Então isso isso contamina, né? O Corinthians ainda vai disputar um título e tudo mais, pode ganhar a Copa do Brasil e tudo mais, e o Corinthians é acostumado a viver nessa instabilidade institucional a história dele inteira. Então, é essa a circunstância. E aí, aquilo. Um optou por um caminho que não fez bem feito, o São Paulo não está fazendo, e o Corinthians não optou por caminho nenhum de... A perspectiva do São Paulo é sombria para o ano que vem, e o Corinthians a gente não sabe. Pode ser qualquer coisa. Pode ser com o Memphis, pode chegar mais gente, pode ser com o Pogba, se desbloquear o transfer ban. Então, a vida louca, ela também... A vida louca, ela proporciona mais emoções do que a contenção. E ainda mais uma contenção comandada por caras sem credibilidade como o Casares. E aí sim, exato. Talvez se o São Paulo tivesse na sua casa com ticket médio barato, ele pudesse levar pessoas ao estádio. Nem casa ele tem, né? Então isso influencia num jogo, numa campanha, numa reta final. O São Paulo é o café com leite do campeonato. Todo mundo faz o que quiser com o São Paulo, né? Porque o São Paulo não se dá o respeito, né? E a torcida do Corinthians tem sido exemplar, como sempre. A torcida que mais faz diferença no Brasil, nos estádios. E ontem participou efetivamente na hora que não é que falta ambição para o São Paulo virar. O São Paulo não tem jogador para virar. O São Paulo fez um gol de bola parada, o São Paulo não tem jogador. É como o Crespo falou. A bola cai no pé do Memphis e tem um pouco de hierarquia. O São Paulo não tem jogador no campo. O Crespo treinou com 13 jogadores na semana, né? Aí esperou 4 do Sub-20 e ficou no aeroporto esperando os 3 chegarem do avião. Os 3 chegaram do avião e entraram no segundo tempo. Não existe um planejamento. Agora, aí é assim, modo Dorival, que é sempre, foi do São Paulo, foi do Flamengo, foi da seleção. As tempestades que acontecem, só que elas não entram no dia a dia do time, dele, do técnico e tudo mais. Isso sempre foi assim. Então, não importa como tá, se está com transfer ban, se está não sei o que lá, se o Memphis chega depois, se o Hugo, a contusão dele é misteriosa, o Dorival tem uma linha de trabalho e ele não sai dessa linha de trabalho, então ele não tem nem grandes rompantes e nem grandes crises. O que está acontecendo no São Paulo no campo, na comissão técnica, é a cada jogo do São Paulo, e aí o Tironi, acho que foi bem feliz hoje, o técnico escancara a podridão do São Paulo, enquanto os dirigentes tentam passar um pano. E ontem foi mais uma vez, né? Depois do jogo, não é só falar que o adversário tem um jogador de hierarquia como o Memphis e também o Yuri, ou 2 jogadores de hierarquia, que o São Paulo é incapaz de ter hoje, né? Falar sobre o planejamento, as lesões, as idades avançadas dos jogadores, falar que se for assim ano que vem não vai dar e tal. E eu aqui acho que o São Paulo, que nunca disputou a Libertadores, porque desde que aceitou não jogar no seu campo, o São Paulo não está nesse páreo, é uma falácia. Acho que o São Paulo, nessa toada, talvez ele não pegue nem Sul-Americana, é possível, ele pode ser ultrapassado por todo mundo, porque todo mundo tem 2 jogos em casa, o São Paulo não tem, inclusive no sábado. É o que vem por aí. E essa é uma situação nebulosa, porque ela tem, em relação ao time e ao técnico, a cada coletiva do Crespo, ele cutuca mais a direção e o elenco. A direção, ela talvez não tenha personalidade para se sentir atingida, mas às vezes os jogadores sentem. E, na verdade, como ele está sendo bem cristalino,
em relação à necessidade de jogadores com saúde e energia, ele acaba dando indiretas para todos os jogadores velhos do São Paulo, que não estão jogando, né? Que não estão. Mais um foi machucado ontem. O Tolói, que era um dos melhores jogadores do jogo ontem, se machucou, né? Na parte final teve outra lesão, né? Agora voltam a ser 13, eram 12, voltam a ser 13. Então, essa situação, em relação a técnico, elenco, não sei se porque, diferentemente do Crespo, o Zubeldia não expunha nada. Ele tirava a camisa, abria assim, você podem atirar em mim, eu não vou falar mal de ninguém aqui. Nem da direção, nem de nenhum jogador. O Crespo não vem sendo assim. Isso pode ter consequência. A outra é o que o ilustre presidente do São Paulo vai fazer para 2026 em relação ao futebol. Ele vai continuar com essa economia pouco efetiva, distanciando também com outras atitudes o torcedor do time? Ou, como o último ano de mandato, ele vai fazer uma loucura, como vários dirigentes de futebol fazem? Eu não sei também, não sei responder ainda, né? O que eu sei é que deste jeito não dá para ficar durante 12 meses. Dá para ficar durante um mês. O São Paulo está de férias um mês. Aliás, o São Paulo começou o ano começou simbolicamente com 3-1 sobre o Corinthians no Morumbi. Corinthians invicto, com os 4 velhos jogando, e bem, gol do Oscar, inclusive, e termina com 3-1 para o Corinthians na Neoquímica Arena, sem ninguém em campo. Esse é o ano do São Paulo, né? E aí, nessa reta final, o São Paulo devia, se tivesse algum comando efetivo, antecipar as férias dos jogadores, colocar alguns garotos para jogar, voltar antes e zerar a pedra para 2026. Porque essa agonia, essa passividade, ela permite tudo. Que o adversário se imponha, que o árbitro faça o que quiser, que o time adversário jogue onde quiser. O São Paulo, de novo, insisto, é o café com leite do Brasileirão 2020. Não tem risco de rebaixamento porque chegou aos 45 pontos. Senão, poderia cair, porque força ele não tem mais. Ô Massa, sua visão neutra sobre o jogo, sobre o Corinthians, sobre o São Paulo. Eu acho que o São Paulo fez o que pôde, sabe? Não dava mesmo para virar o jogo. A ideia era dar uma segurada, e erro individual, você põe a bola no Mendes, que joga demais, e toma o segundo gol, e aí acabou mesmo. Você olha para o banco, gente, o Tapia saiu do avião e foi jogar o jogo. Entendeu? A gente, de novo, está normalizando isso. Agora, o Bobadilha e o Ferrarese também. Então, o Arnaldo está dizendo que o São Paulo é o café com leite do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o cappuccino. Só é o cappuccino porque tem a semifinal da Copa do Brasil. É por isso que o time está mobilizado, que as coisas estão andando razoavelmente bem, né? Porque conseguiu eliminar o Palmeiras e está na semifinal da Copa do Brasil, não tem segredo. Agora, o velho coitadismo entra em cena de novo. Eu estou em 10º lugar e está tudo certo. Agora cheguei aos 45 pontos e não vou cair mais e vou jogar tudo contra o Cruzeiro lá nos 2 jogos da Copa do Brasil. Esse é o alerta que eu faço. O Corinthians, se jogar assim, para mim o Corinthians é favorito a ganhar a Copa do Brasil, tá bom? Já disse isso aqui, vou repetir. Vai fazer os jogos em casa e tal, vai ganhar a Copa do Brasil. Mas se jogar assim, Corinthians tomou um gol com 3 zagueiros em campo, ganhando o jogo de 1-0, do Tapia, que tem 1,20 m, sem praticamente o Tapia tirar as pernas do chão. Então, fica o alerta aqui para os queridos amigos, colegas corintianos, do que o time não está jogando lá essas coisas, né? Sim. O Tapia tem 1,79 m. Para os padrões de futebol de hoje, não é exatamente muito alto, de fato. Muito bem, a semifinal, o jogo de... Eu entendo o que você está falando, Vessa, e concordo com você. Bom, a torcida do Corinthians é incrível, está uma mobilização espetacular, independentemente das questões todas do Corinthians fora de campo e tudo mais e tal.
Isso é espetacular mesmo, né? Poderia muito bem ontem falar, vamos largar esse negócio aqui, apesar de ser clássico. Agora, esse jogo, você acha, essa vitória, o que você acha do desempenho do time? Preocupa para a Copa do Brasil? Ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Vai ser outra história e tal? Eu acho que sim. Vou ficar continuar ouvindo não, porque agora você não vai falar do Corinthians, eu não quero saber do Corinthians, quero saber do São Paulo. É isso, galera, foi o que o Arnaldo falou, o time tá largado, a diretoria largou o São Paulo, não tem mobilização nenhuma, por mais que eu acho que jogaram bem, cara, no segundo tempo o São Paulo jogou bem, eu acho que a derrota veio no finalzinho ali e tal, mas é isso, um time que não tem mobilização, que os dirigentes abriram mão. O São Paulo já tá de férias, pessoal, a real é essa. Parece que o São Paulo já tá de férias quando entra em campo. E é isso. E aí, Depay ainda ter feito aquele gol e tal. No finalzinho ainda, cara. É complicado. É isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião sobre o jogo aqui. Todos que para o Mundo Esporte aí, o Arnaldo e o Tirone detonam aí a diretoria do São Paulo. Com razão. A diretoria do São Paulo largou o clube. E acho que se pá, nem Sul-Americana pega. Porque o time tá desmobilizado. Cheio de desfalques. É isso. Valeu? É nóis e amanhã já vem já com o react já e a provável escalação também do próximo jogo do São Paulo aí contra, acho que é contra o Inter, se eu não me engano. Nem sei contra quem é, velho. Essa derrota de ontem foi complicada, viu, mano? Deixa eu ver aqui. São Paulo e Juventude. 4 horas no, acho que, não sei se é no Morumbi, na Vila. Aqui tá como se fosse na Vila, tá? Então às 4 horas a gente vai fazer um reactzinho aqui pra vocês amanhã no provável escalação do time. Valeu? É nóis!